especial, nosso amigo Ocione. O Ocione, ele é uma pessoa muito querida, é um amigo pessoal também. Ele e a Rose, eles frequentam lá a Igreja do Jardim Planalto. Muito obrigada, Alcione, por atender o nosso convite, estar aqui conosco, abrindo a palavra de Deus. Que o Senhor possa usá-lo, que você se sinta bem em nossas casas, viu, Alcione? Me sinto muito bem no distrito da Vila Formosa, que eu tenho muitos amigos aí. A Mariane, Pastor Álvaro, Júnior, Toninho, e a lista segue aí, tá? Daniel, e vai embora aí, né? Até médico, aí eu tenho amigo meu aí, né? Então, não só na igreja da Vila Formosa, mas em todo o distrito. São pessoas muito queridas, tá? Então, uma satisfação estar com vocês e que Deus possa nos abençoar nessa noite ao estudarmos um pouquinho da palavra do nosso Deus, tá? Que todos sejam bem-vindos, especial para a Sofia, mais nova integrante aí do culto do distrito de Vila Formosa, que Deus abençoe a sua vida. Tá? Vocês viram o título aí do sermão de hoje, Naufrágios na Fé. Bom, quando se fala em naufrágios, temos que falar em navios, que estão intimamente relacionados. A história dos navios no nosso planeta existe há mais de 5.000 anos. Foi inventado pelos egípcios, porque eles navegavam através de navios no Rio Nilo e também no Mar Vermelho. Tá? Mas o século XV da nossa era foi chamado o século das grandes navegações e dos grandes descobrimentos. Isso ocorreu há 500 anos atrás, e aí nós tivemos muitas pessoas famosas, tá? Que poderiam estar nessa galeria aí desses heróis que desbravaram mares nunca dantes navegados. Poderíamos falar aqui de Bartolomeu Dias. Bartolomeu Dias foi um navegador português que ele conseguiu atravessar o Cabo das Tormentas, lá na África do Sul. Ele conseguiu uma rota diferente e desde aquele instante que Bartolomeu Dias conseguiu ultrapassar o Cabo das Tormentas, esse cabo deixou esse nome terrível, porque muitas pessoas morreram ali, naufragadas, para se tornar o Cabo da Boa Esperança. Olha que coisa maravilhosa, hein? 1488. Poderíamos lembrar aqui Cristóvão Colombo, descobridor da nossa América, 1492. Vasco da Gama, 1499. Ele descobriu o caminho para as Índias, aproveitando a rota lá do Cabo da Boa Esperança, de Bartolomeu Dias. Essa viagem de Vasco da Gama da Europa para a Índia foi a maior viagem oceânica até então. No ano seguinte, 1500, você sabe, Pedro Álvares Cabral, outro português, descobriu o nosso Brasil. Tá? E em 1522, Fernão de Magalhães, outro português, ele conseguiu fazer a circunnavegação da Terra. Essa viagem durou 3 longos anos. Provou aí que a Terra era redonda. Ele saiu rumo ao oeste e voltou pelo o leste. Mas, infelizmente, não foram só alegrias nessas viagens. Tivemos muitos naufrágios, tivemos muitos desastres marítimos. Podemos aqui enumerar aqui os 5 mais importantes, que chamam mais atenção, quem sabe o top 5 dos desastres marítimos. Tá? Dona Paz, um navio, bandeira filipina, 1987, ele naufragou e morreram 4.386 pessoas. É o naufrágio com o maior número de pessoas mortas até hoje. Por que ele naufragou?
ele bateu no navio petroleiro. O navio petroleiro pegou fogo. O fogo invadiu o Dona Paz. E muitas pessoas desesperadas com fogo pularam no mar. Só que o mar estava infestado de tubarões. Quem não morreu afogado, morreu por causa do incêndio ou morreu por causa dos tubarões. Dona Paz. Outro desastre importante foi o Oria. Oria SS, um navio da Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial, 1944. 4.074 pessoas quando esse navio veio a pique, bombardeado pela Marinha dos Aliados na Segunda Guerra Mundial. Tá? 4.074 pessoas. Vamos passar para dois desastres marítimos importantes no nosso Brasil. Aqui, o Bartomushi, no Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 1989, 55 mortos. Tá? Por que o Bartomushi veio a pique? Excesso de passageiros. 31 de dezembro, Réveillon. Todos, quando viram os fogos do Réveillon, se dirigiram para o mesmo lado do barco. Imagine o que aconteceu. O barco virou. Morreu até uma pessoa famosa nessas 55 pessoas, a atriz Yara Amaral, uma das vítimas. Outro desastre marítimo importante no Brasil, MS Costa Concórdia, navio de bandeira italiana, 13 de janeiro de 2012. Era o centenário do naufrágio do Titanic, 32 mortos, porque o capitão Schettino, homem experiente na náutica, ele desviou a rota, entrou numa rota de risco, em águas calmas, mas não profundas, perto da ilha de Giglio, próximo da Itália. Havia rochas submersas e o cruzeiro marítimo Costa Concórdia virou apenas 50 metros da terra. O comandante foi um dos primeiros a sair do navio e da terra veio a ordem: volte para o navio, volte para o navio. O comandante não pode abandonar o navio, principalmente numa ocasião de emergência. E isso lhe custou 16 anos de prisão. E o naufrágio mais importante, mais famoso de todos, né, não foi no Brasil, foi no Oceano Atlântico, todos conhecem, o Titanic, já ouviram falar, o navio que saiu da Inglaterra rumo a Nova York, 15 de abril de 1912. Dizem que falavam, né, que nem Deus afundava esse navio, mas 1.517 pessoas morreram. Tá? Mas ele é apenas o 10º em número de mortes de todos os naufrágios. E o Titanic, como vocês sabem, bateu num iceberg, aquele bloco de gelo, e ele, então, veio a pique. Tá? Titanic era organizado, foi construído, foi dirigido, capitaneado por pessoas extremamente profissionais, assim como os outros navios também. Mas esses profissionais não foram suficientes para impedir o naufrágio do navio. O navio está seguro no porto, mas ele não foi feito para isso. Ele foi feito para entrar no mar e alcançar um objetivo, alcançar um alvo. E esses navios, muito bem construídos, infelizmente, não tiveram a sorte de chegar no seu destino. Interessante que a palavra de Deus fala de um navio, não construído por profissionais, mas construído por amadores. Qual o nome desses amadores? Noé, sua família, os trabalhadores que ajudaram durante 120 anos a construir a Arca de Noé. Tá? Quantos trabalhadores estiveram ali? Todos amadores. Não havia chuva naquela época,
não havia navios, mas o supervisor era um supervisor com S maiúsculo. O próprio Deus supervisionou, o próprio Deus segurou com suas mãos aquela nau preciosa, onde estavam toda a população da terra, 8 pessoas, e dessas 8 pessoas vieram o restante da população da terra, e hoje nós temos 7 bilhões de pessoas, todas descendentes de Noé e também da sua família. A Bíblia fala de muitos naufrágios. O apóstolo Paulo, o homem que viajou muito por terra e por mar, sofreu vários naufrágios, né? Abra sua Bíblia aí, 2 Coríntios, capítulo 11, verso 25. 2 Coríntios, capítulo 11, verso 25. Olha o que o Paulo diz aqui: fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar. Voragem do mar, tempestade marítima. Tá? Paulo sofreu aqui pelo menos 3 naufrágios, mas ele não estava contando o último dele, né? O último lá, quando ele viajou para Roma. Atos, capítulo 27. Tá? Atos, capítulo 27. Na viagem dele para Roma, nós vemos mais um naufrágio aqui, nessa viagem que Paulo fez de Israel para Roma. Atos 27, vamos ver o verso 41. Atos 27, 41. Dando, porém, num lugar onde 2 correntes se encontravam, encalharam ali o navio. A proa encravou-se e ficou imóvel, mas a polpa se abria pela violência do mar. Olha que terrível, né? Essa tempestade que Paulo sofreu quando ele viajava para Roma. Você já sofreu alguma tempestade no mar? Sentiu medo de vier a naufragar no mar? Que coisa terrível, porque Deus nos criou para nós vivermos no ambiente de ar. Não fomos criados para viver no ambiente de água. Nós conseguimos sobreviver na água sem respirar apenas alguns minutos, e isso pessoas bem treinadas. Tá? Então, as pessoas entram num desespero quando estão numa situação de perigo, quando podem o navio, o barco que você se encontra, vir a pique. Por isso que agora nós temos leis importantes, onde todo barco tem que ter colete salva-vidas. Isso é muito importante. Quando você entrar num barco, entrar num cruzeiro, entrar num navio de qualquer tamanho, você tem que saber onde está o colete salva-vida. E esse colete tem que estar próximo de você, porque a emergência não avisa, a emergência aparece e você tem que estar preparado para qualquer emergência. A Bíblia fala de outros navios que estavam para vir a pique, para haver naufrágios, né? O caso muito conhecido é o de Jonas. Jonas deveria ir a Nínive por terra, mas ele preferiu ir para Tarsis, no sul da Espanha, uma viagem muito perigosa, tinha que atravessar o mar Mediterrâneo, na Bíblia chama de Mar Grande, tá? Mas ele preferiu enfrentar isso do que enfrentar os ninivitas e falar da palavra de Deus, a sentença para Nínive. E ali você sabe que ele teve que enfrentar uma grande tempestade. O navio, diz a palavra de Deus, que estava a ponto de despedaçar. Jonas 1, verso 4. Tá? Mas, felizmente, Jonas sobreviveu, foi para Nínive por terra e pregou a mensagem de Deus. E aqui eu até lembro uma história, né, de um ateu, que ele caçoava de um cristão e dizia o seguinte: olha, você é cristão, acredita nessa história que Jonas foi engolido
por um peixe, ficou 3 dias e 3 noites na barriga do peixe com suco gástrico ali. Você acredita nessa história? O cristão diz, eu acredito. E ficaram discutindo lá o ateu com o cristão. O ateu dizia, eu não acredito. O cristão dizia, eu acredito. Eu não acredito, eu não acredito, eu não acredito, eu acredito. Aí o cristão falou para ele o seguinte, olha, cientificamente eu não tenho como te provar como é que Jonas sobreviveu 3 dias e 3 noites na barriga do peixe, tá? Mas, olha, quando eu chegar no céu, uma das primeiras coisas que eu vou fazer é perguntar para Jonas como é que ele ficou 3 dias, 3 noites na barriga do peixe. E ele vai solucionar essa dúvida. Não tem problema, é só esperar. E o ateu, querendo caçoar do cristão, diz, mas você é um cristão e nem lê a Bíblia. Jonas não vai para o céu. Jonas foi um profeta que não obedeceu a palavra de Deus, que não seguiu a palavra de Deus. Ele não vai para o céu. Jonas vai para o inferno. Aí o cristão disse para ele, então você mesmo pergunte para ele, lá no inferno, por que Jonas, como é que Jonas sobreviveu 3 dias, 3 noites na barriga de um peixe. É apenas uma historinha aí, né? Mas lógico que Jonas vai estar no céu, porque ele se arrependeu e teve seus erros, como nós também temos, mas o importante é que ele se arrependeu. Aliás, nós vamos ter muitas surpresas no céu. Uma dessas é que vão ter muitas pessoas que erraram muitos, mas se arrependeram bastante e estarão lá, não por méritos deles, mas pelos méritos de Jesus, que perdoa nossos pecados e implanta em nosso coração o desejo do arrependimento. E que maravilhoso Deus que nós temos, um Deus que perdoa e que nos guia. Jesus, ele também esteve envolvido com barcos, né? A parábola do semeador, a parábola do joio e do trigo e tantas outras parábolas, Jesus pregou sentado dentro de um barco, né? Por exemplo, Mateus 13, 1 e 2. Tá? Jesus andou sobre as águas do mar da Galileia, tá? E até Pedro foi até ele sobre as águas, Mateus 14, 25 em diante, tá? E ali, quando Pedro ele começou a andar nas águas, talvez não desviou os seus olhos de Jesus e começou a se preocupar com o mar revolto, quem sabe começou a olhar para ele mesmo, ele começou a afundar, naufragou, tá? Aí Pedro fez a oração mais curta de toda a Bíblia. Senhor, salva-me. Que oração, a mais curta da Bíblia, mas que oração poderosa. E Jesus, o que fez? O salvou. Toda oração é atendida, principalmente aquela que nós fazemos para a nossa salvação. A oração para que Deus nos salve é uma oração que Deus com certeza vai nos atender, como atendeu a Pedro. Jesus também acalmou a tempestade, Mateus capítulo 8. Jesus ali acalmando aquela tempestade para que o barco dos discípulos não viesse a pique e eles não viessem a serem naufragados. Tá? Vamos ler uma outra passagem da palavra de Deus, nos Salmos. O salmista, no Salmo 107, fala também sobre barcos. Salmo 107. Vamos ver o salmista aqui, membro da Academia de Letras de Deus. Que livro maravilhoso, o livro de Salmos. Salmo 107. Salmo 107. Verso 23. Salmo 107, 23. Os que tomando navios descem aos mares, os que fazem tráfico, comércio na imensidade das águas. Verso 29 e 30. Fez cessar a tormenta e as ondas se acalmaram. Então se alegraram a bonança e assim os levou ao desejado porto. Deus acalma a tribulações, ele acalma a tormenta e nos leva para o seguro porto. Olha que segurança podemos ter nesse capitão do nosso barco que é Jesus Cristo.
ele nos salva das tribulações. Veja que lindo o verso 19 desse mesmo salmo. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor. Se você está enfrentando uma tormenta, acha que o barco da sua vida está para ir a pique, você tem medo de naufragar na fé, naufragar na saúde, com a família está naufragando no mar da vida, o que você deve fazer? Você deve, na sua angústia, colocar a sua confiança em Deus, clamar ao Senhor, Salmo 107, verso 19, clamar ao Senhor. Ele pode nos tirar das tormentas dessa vida e nos colocar numa bonança, numa estação de calmaria. Né? O livro Serviço Cristão, página 84, diz o seguinte: há alguém em nosso meio, nosso capitão, de nossa salvação. Há alguém em nosso meio, não estamos sozinhos, temos um capitão que nunca deixou o barco à deriva, que nunca deixou o barco naufragar, e ele vai continuar dirigindo e pilotando o nosso barco. Nós não podemos nos afastar do barco desse capitão. Sabe que algumas pessoas pulam do barco, e o barco representa o quê? A igreja de Deus. Nunca saia da igreja de Deus. Permaneça firme, apesar das tormentas, das tempestades, das dificuldades. É melhor estar dentro do barco de Deus do que no mar revolto. Quem sabe um mar cheio de tubarões. Tá? A arca de Noé. Noé ficou com a sua família mais de um ano ali. Não era o melhor dos ambientes. O cheiro não era agradável, comida racionada, pouca iluminação, estavam ali confinados, estavam ali isolados, sem poder sair. Já lembrou alguma situação atual aí, tá? Que nós estamos passando há um ano também, Noé também passou com a sua família. Não era o melhor lugar do mundo, tá? Mas a arca era o único local protegido por Deus. Quem não estava na arca perdeu a sua vida. Então é melhor estar dentro da arca, dentro da casa de Deus. Necessitamos do capitão de nossa salvação, continuamente ao nosso lado. Nossa alta vocação, página 352. Os homens aceitos para pregar a verdade precisam estar ancorados. Então, sua nau, seu navio, resistirá a tempestades e temporais, porque a âncora os segura firmemente. Mensais Escolhidas, volume 2, página 390. Tá? Por isso que há um grande perigo para nós cristãos. Nós nos desviarmos do caminho de Deus. Nós nos afastarmos daquela mensagem tão preciosa que um dia entrou em nosso coração. Veja o que o apóstolo Paulo disse lá, 1 Timóteo, capítulo 1, verso 19. Primeira Epístola de Timóteo, capítulo 1, vamos ler o verso 19. Verso 19. Mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram aqui a naufragar na fé. Olha que perigo nós corremos. Corremos o risco de naufragar na nossa fé. A mensagem do advento, da volta de Cristo que entrou no nosso coração, não pode jamais sair. Não despreze a comunhão com Deus em tempos de pandemia ou em tempos de não pandemia. Não despreze a missão de Deus. Você sabe que eu tenho 42 anos de igreja. Eu sempre gostei de dar estudo bíblico. Mas sabe qual o ano que eu dei mais estudo bíblico? O ano passado. Eu dei 7 estudos bíblicos, para a honra e glória de Deus. Tá? Então, e alguns acham, mas está difícil dar estudo bíblico no isolamento. Não, você dá estudo bíblico em casa, pelo WhatsApp,
Você pode dar bico um atrás do outro. Quando você vai na casa das pessoas, você perde tempo indo na casa de um, na casa do outro. É lógico, contato pessoal, nada o substitui. Mas, em tempos de pandemia, de isolamento, você pode pregar o evangelho através das mídias sociais, através da internet, tá? E não deixe que a internet vire uma infernet na sua vida. Use para o seu benefício. Seja o senhor dela. Não deixa que ela seja o senhor da sua vida, tá? Entre na internet para navegar e não para naufragar, tá? Na internet é para navegar e não para naufragar. Principalmente, cuidado para não naufragar na fé. E alguns aí na internet estão à deriva, tá? Não podemos perder o foco, o nosso rumo, o nosso destino, é a Nova Jerusalém, é a eternidade. A nossa bússola tem que estar direcionada para esse destino, para esse norte. Ventos fortes podem aparecer, pode aparecer tormenta, pode ter um maremoto, pode aparecer um tsunami, mas o nosso capitão estiver dentro do nosso barco, nada vai acontecer conosco, não vamos naufragar da nossa fé. E quando chegar o final da nossa vida nessa terra, nós viemos a descansar, que nós possamos ter como resposta aquilo que está aqui em Hebreus capítulo 11, verso 13, Hebreus, aquele capítulo da galeria dos heróis da fé, daqueles que não naufragaram na fé. Hebreus 11, verso 13, olha que verso maravilhoso. Todos esses morreram na fé, sem terem obtido a promessa, vendo-as, porém, de longe, saudando-as, confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Eles morreram na fé, não morreram naufragados na fé, morreram na fé. Quantas pessoas naufragaram na fé? Quantas pessoas nesses últimos 12 meses naufragaram na fé? E quando os cultos voltarem ao normal, ao novo normal, alguns não vão estar lá. Por quê? Porque naufragaram na fé. Esqueceram da comunhão, esqueceram da missão, esqueceram de se alimentar espiritualmente. Temos cultos online, não estamos desabastecidos espiritualmente, mas se você não participa dos cultos, se você não se envolve, você vai ficar subnutrido, vai naufragar na nossa fé. Na Bíblia temos muitas pessoas que naufragaram na fé. Caim, Saul, Judas Iscariotes, Acã, Corá, Datã, Abirão, naufragaram na fé. Quantas oportunidades esses homens tiveram. Outros aproveitaram e eles não. Será que você está aproveitando as oportunidades que Deus lhe concede? Às vezes as tormentas da vida, Deus permite para que você se apegue mais a Ele, para que você se ancore em Jesus e não acha que você pode resolver tudo sozinho. Nós somos fortes quando estamos firmados nos braços de Jesus. Não seja o piloto do seu barco, que Jesus seja o piloto do seu barco. Conselho sobre Educação, página 219. Deus tem a mão ao leme. Ele guiará o navio, por entre as rochas até o porto. Deus vai guiar o navio da sua vida, o navio da nossa igreja, o navio da nossa família. Que maravilha! Deus está ao leme, Ele é o mais interessado na minha e na sua salvação. Ele é mais interessado para que nós não naufraguemos na fé e que, se nós não estivermos vivos na volta de Jesus, que nós possamos morrer na fé, tá? Morrer em paz com Deus, com os pecados perdoados, morrer salvos. Entreguemos a direção do barco da nossa vida a quem? A Jesus. Jesus é um hábil timoneiro e ele vai nos levar até o porto seguro, a Nova Jerusalém. A mão de Deus tem que estar ao leme da sua vida. Conta-se uma ilustração que um grande navio estava enfrentando dificuldades, tormentas, tempestades, as pessoas desesperadas, mas uma criança brincava
com seu carrinho de brinquedo, muito sossegada. Um homem perguntou para a criança, você não está preocupada? Você não tem medo de perder a vida? A criança, na sua inocência, virou para aquele homem e disse, não, não tem nenhum medo. Meu pai é o piloto desse navio, meu pai é o comandante. Ele confiava no seu pai. Nós temos que confiar no nosso comandante, Jesus Cristo, confiar no nosso Deus, o Pai, que Ele está guiando, nos protegendo e vai nos proteger nas bonança e também nas tempestades desta vida. No mar desta vida, todos navegamos num barco onde Jesus se oferece para ser o capitão. Será que nós o aceitamos como capitão? Temos que aceitá-lo como Salvador e também como Senhor da nossa vida. E sempre pedir para Jesus, Senhor, o que queres que eu faça? Como Saulo disse lá no livro de Atos. Sendo ele, Jesus Cristo, nosso capitão, com certeza chegaremos ao porto, à Nova Jerusalém, à eternidade. Que Deus abençoe você, que você esteja sempre ancorado em Jesus Cristo, que Jesus seja o piloto da sua vida, que você não naufrague na fé, mas que você permaneça firme na fé, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Que Deus te abençoe e que Deus te conduza firme na fé até chegarmos ao porto final. Amém. Vamos orar a Deus agradecendo essa hora que passamos aqui estudando a palavra de Deus e também orando e cantando louvores a Ele. Fechamos os olhos. Obrigado, nosso Deus, pelo privilégio de ter ouvido a Tua voz. Não permita, Senhor, que algum de nós, também que o nosso familiar, nossos queridos, venha naufragar na fé, mas estejamos sempre firmes com a nossa fé em Cristo Jesus, que possamos caminhar em meio às tempestades, em meio às tormentas, dificuldades do dia a dia, os problemas que nos afligem, mas que possamos caminhar com o capitão Jesus Cristo sendo o piloto do nosso barco. E assim, com certeza, chegaremos ao porto seguro, à eternidade. Seja com o distrito de Vila Formosa, que cada um se afirme na fé em Cristo, que aumente a sua comunhão com Cristo Jesus, que possam cumprir a sua missão, que é pregar o evangelho a todas as pessoas que moram aí no distrito de Vila Formosa. Abençoe cada pessoa que está enfrentando problemas, dificuldades, com tristezas, pessoas enlutadas, pessoas que têm parentes internados por causa da pandemia, que o Senhor esteja bem pertinho dessas pessoas, confortando, seja um médico dos médicos e faça o melhor por cada um de nós. Que possamos sempre caminhar ao teu lado e nunca nos afastarmos do caminho que o Senhor colocou na nossa mente, no nosso coração, o caminho de buscar a fidelidade a Ti, de caminhar e se preparar para a breve volta de Jesus Cristo. Perdoa os nossos pecados, dirija a nossa vida, continua nos dando uma boa noite, pedimos que o Senhor continue dirigindo a nossa vida, te agradecemos em nome de Cristo Jesus, o piloto e o nosso comandante do nosso barco. Amém.